Você sabe que assim, uma das maiores dúvidas que os corretores têm quando fala de trabalhar com um produto de altíssimo padrão é como eu ter acesso a esse cliente, de que forma eu vou conduzir o atendimento a esse cliente. E de fato, quem não tem essa percepção está totalmente fora, porque de fato você está falando de um outro nicho, motivação de compra, né? O que leva, por exemplo, uma pessoa a comprar um imóvel. Eu estava vendo esses dias uma pesquisa recente. Para 86% dos brasileiros, o sonho de ter a casa própria é o que é mais importante. Então, ter uma casa para a maior parte da população, ela envolve um sonho, uma coisa que é um teto, independente aonde, né? Um teto que ela possa chamar de meu. A gente trabalha com uma necessidade rudimentar, assim, básica, né? Agora, quando você pega o altíssimo padrão, não é isso que move ele. Foge dos 80 e poucos %, né? Não tem nada a ver. O que motiva ele? Eu sempre falo assim, a motivação do cliente de altíssimo padrão, ela é muito frágil. Em que sentido? Ele já mora super bem. Poxa, eu moro aqui numa cobertura animal, moro numa casa fantástica, tô bem, tô confortável. Tem sempre alguma coisa ali que incomoda, porque senão ele não estaria pensando. E o que é essa coisa? Enquanto para esses 86% da população é uma dor aguda, uma necessidade, de primeira necessidade, para esse público não. É uma coceirinha ali Olha de novo a propaganda ali. E tal. Então, entender isso é fundamental, porque você tem que conduzir o processo de forma fluida. Se ele em algum determinado momento questionar a segurança que você está conduzindo a operação, se em algum determinado momento ele perceber que alguma coisa não está legal no processo, ele vai sair fora. Então, e não é uma pressão no último dia do mês que vai fazer ele comprar, né? Então, é uma condução desse processo de compra diferente, que envolve experiência, que envolve, acho que principalmente, né, a pessoa, o profissional, entender essa pessoa. Uma coisa, né, que eu até estava falando esses dias, muita gente fala assim, eu sou especialista em imóveis de alto padrão. Eu estava pensando nessa expressão, né? Você escuta muito isso. Muita gente diz, não, sou especialista em imóveis de alto padrão e tal. O que é isso? O que é ser um especialista de imóveis? Aliás, o cliente precisa de um especialista de imóveis de alto padrão? Eu acho que não. O cliente precisa de um especialista em atendimento de alto padrão. E o que seria um atendimento de alto padrão? É você ter a capacidade de identificar quais são as necessidades, as dores, né, que levou essa pessoa a procurar. Que é muito diferente de uma venda normal, né? É diferente. Venda, não é um varejo, né? Se você, o profissional do comercial que entende isso, em qualquer segmento ele vai se dar bem. Mas quando a gente fala ali de imóveis, e nesse segmento de altíssimo padrão, ter o foco no cliente e não no imóvel faz toda a diferença. E é aí que eu questiono a questão especialista em imóveis de alto padrão. Você vai olhar para quem? Para o imóvel ou para o cliente? E isso faz toda a diferença. Quando você olha para o cliente e busca entender o que motivou ele a sair do conforto da cobertura dele para olhar para o lado, para ver o que tem, e isso pode ser desde ele tá morando num bairro que já não faz mais sentido para ele, ou tá passando pela síndrome do ninho vazio. O que é isso? É aquela fase que os filhos vão embora e fica lá um casal num imóvel muito grande. Esses são os grandes problemas desse segmento. Tem uma casa grande com piscina, já não faz sentido. O excesso de metro quadrado que ele tem hoje, em função da saída dos filhos de casa, acaba sendo um problema. Tá?
Só que essa diminuição de espaço, às vezes nem se reflete necessariamente em metros quadrados, mas o estilo do imóvel, né? Às vezes, o que é normal, às vezes a pessoa mora lá numa casa de 500 metros, 600 metros, aí eu preciso de um imóvel menor. Só que quando ela começa a ver plantas menores, a mulher fala, poxa, não, eu não posso abrir mão dos meus armários. Mas eu não posso abrir mão. Quando na verdade o que ela precisa não é de um imóvel menor, é sair de um apartamento, de uma casa para um apartamento, onde as necessidades daquela fase da vida vão ser supridas. E quem que vai entender isso? É o corretor. É ele que vai entender e falar, olha, a mesma coisa você vai no médico. Você vai lá com uma dor, um incômodo. Se você soubesse o que você tem, você iria numa farmácia e chegava e pedia o remédio. Mas você precisa passar por um especialista para ele te diagnosticar. Ele vai te fazer um monte de perguntas, ele vai te pedir alguns exames e depois ele vai falar, olha, você tá com uma dor no joelho, mas você tem um problema na tua coluna e tem que tratar. Sério? Toma esse remédio que vai melhorar. E você vai e toma o remédio, porque Então, esse é o trabalho, esse é o que eu vejo um atendimento de alto padrão. Até porque se o cliente busca, quero comprar um imóvel, por exemplo, e você apresenta, às vezes não é aquele tipo de imóvel que vai atender a dor dele, né? Às vezes, calma, tem um outro que vai lançar, ou tem esse outro aqui que se encaixa melhor e tal. Isso faz, que é o que você tá falando de talvez não ser especialista no imóvel, né? Porque se você quer vender aquele apartamento, você vai tentar vender a qualquer custo, mesmo o cliente, às vezes, tá, beleza, eu compro, tá, não sei, será que eu compro, não compro? Mas não é o que ele precisa, ou não vai atender as necessidades dele, né? E às vezes a pessoa compra, isso acontece, né, eu sempre falo, é raro, mas acontece sempre, do cliente comprar um imóvel, e daí depois ele perceber, poxa, não é disso que eu estava precisando. Eu não vi esse detalhe e tal. Então, por quê? Porque esse atendimento não foi feito da forma como deveria ter sido. Então, eu sempre parto da premissa hoje, nessa experiência, lidando com esse cliente, de que, na grande maioria das vezes, o cliente não sabe exatamente o que ele quer. Você vai coletar as informações, escutar ele para identificar isso. Poxa, você está procurando uma casa nesse bairro, mas na realidade, olha só, se você conseguir isso, olha o que isso vai significar. Você vai estar longe desse aspecto da tua vida que essa localização implicaria. Isso vai resultar nisso. Será que é isso que você quer? Não é. Automaticamente o cliente vai criando uma imagem de um profissional de fato que está ali atendendo ele, e isso gera uma fidelização.